pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje eu tô com uma convidada muito legal, doutora Aline Rodrigues, para falar sobre tricologia, e ela é biomédica e agora ela começou a estudar nutrição? Sério isso? Comecei a estudar nutrição. Ai, que legal. E você vai me explicar o porquê que você fez isso, que você já me explicou. Eu queria conhecer um pouco sobre você, me conta a sua trajetória. Bom, eu era gestora laboratorial numa empresa grande na região do ABC e surgiu a oportunidade de ir embora para o interior. Nessa oportunidade de ir embora para o interior, uma área que eu sempre amei trabalhar é com cabelo. Essa área de estética, preenchimento, toxina botulínica nunca me atraiu. Mas eu sempre fui apaixonada pela saúde. Daí eu comecei a estudar e quando eu entrei na área da estética, o que mais surgia de pacientes para mim já era na área capilar. Então ali eu senti que esse daí era o meu chamado. E mais homens ou mulheres? Tá bem equilibrado. Sério? Tá bem equilibrado. Tem muita mulher, né? Tem muita mulher. Eu mesma tive um problema de queda, muito significativa. E eu tive que cuidar, porque a gente entra em desespero, né? Medo de alguma... É alopecia que fala, alopecia? Eu não sei como que As duas pronúncias são corretas. Sim. Algumas questões a gente tem medo. Minha mãe tem pouquinho cabelo, então tem a questão genética. Meu pai é careca total, assim. Então dá um pouquinho de medo, né? Então você já tem ali um pezinho no seu DNA. Então, e você sabe... Mas antes de eu entrar disso de cabelo, eu queria muito, muito saber... O porquê você escolheu a área do cabelo. Tipo, eu sei que você era apaixonada por cabelo e tudo mais. Mas só que eu sei que na parte da biomedicina, tipo, tem um leque gigante de coisas para você fazer. Sim. E você foi para a área do cabelo por quê? Eu falo que o cabelo, a tricologia, ela me puxou. Sim. Sempre o foco que eu encontrava quando eu trabalhava, sempre tinha alguma queixa capilar. Mesmo no próprio laboratório. Os pacientes me procuravam e falavam, eu vim colher meu exame de sangue porque meu cabelo não para de cair. Então, eu acredito em chamados. Eu acredito que esse foi o meu chamado, a tricologia, onde tudo foi acontecendo para mim. Que legal. E como é a abordagem de uma consulta de um tricologista? Você chega lá, tipo, você relata porque, tipo, estou com queda. Tá. A queda é a consequência. Sim, a consequência daquilo, né, é a pontinha do iceberg. E quais são as causas que podem levar a essa queda? O maior problema hoje de queda capilar é a falta de nutrientes do nosso corpo. Sério? É esse paladar infantil, que você sabe disso, né? Esse paladar infantil que a gente tem hoje no mundo. Sim. O cabelo, ele vai refletir aquilo que o seu corpo está sofrendo. Então, ele vai ser o marcador de saúde que nós temos hoje. Por exemplo, não me alimento bem, eu vou ter, consequentemente, um déficit de ferro, por exemplo. Seu estoque, que é a ferritina, pode despencar. Daí vai refletir aonde? No seu cabelo. Onde Sim. vai acusar que você pode estar passando até por um processo de anemia. A pessoa que teve a queda capilar, ela está sofrendo um estresse metabólico, seja por déficit nutricional ou pela própria genética, tá? Eu gosto bastante de diferenciar esses dois nortes. Quando você tem uma alopécia, independente da que ela seja, você pode ter ali no seu DNA, como, por exemplo, a androgenética. Você nasce com receptores hormonais, onde vai causar afinamento. Agora, quando eu tenho uma queda intensa de cabelo, eu tenho um déficit nutricional. Aí as duas se juntam. Porque não adianta eu querer cuidar da sua parte hormonal, eu querer trazer bloqueios para receptores que causam afinamento, se eu não tenho o aporte nutricional para o cabelo se formar. Então, os dois, no final, se encontram. Sim. E as outras causas? Tem a causa nutricional? A gente tem também o caso de ansiedade. Pensa hoje na pandemia, as pessoas ficaram trancadas, as incertezas do que poderia vir. O emocional das pessoas foi abalado. Sim. Nisso, aumentou um outro tipo de alopécia, que é a areata, o que contribui um déficit nutricional da vitamina D, considerado um hormônio. Ficaram mais presas, sem exposição solar, o sistema imunológico ele foi comprometido e veio a alopecia areata. A areata, para quem não conhece, é aquela perca de cabelo em placas.
Tá, que é aquela pessoa que perde um tufo de cabelo, né? Exatamente. Gente, deve ser desesperador. Eu vi bastante gente, sabia? Eu percebi isso. Porque agora na rua eu noto mais, e até mais mulheres com esse tipo de alopécia. Porque aqui em cima, principalmente, nessa parte onde a gente divide o cabelo, tipo, fica meio ralinho. A gente chama de linha média, exatamente. Essa linha que a gente tem que divide, independente dela ser aqui ou nas laterais, elas costumam se distanciar, justamente pela falta de cabelo, tá? Sim. Cada folículo que a gente tem a saidinha, né? Onde o fiozinho sai, que a gente dá o nome de hósteo. Cada hósteo deve ter ali pelo menos 2 fios. Cada um sai em 2 fios. Cada um sai em 2 fios. Agora, quando a gente começa a ter a gente começa a notar essa fase de rarefação, falta de cabelo. E você sabe que as pessoas começam a prestar atenção nisso quando já se perdeu 50% do volume? Sério? Você sabe que eu fiz aquele... Ai, como chama aquele videozinho que você olha? A tricoscopia. Isso daí. Eu olhei e como eu tenho a questão da minha mãe ter pouquinho cabelo, meu pai ser calvo, quando eu olhei meu cabelo, eu já tinha uns fiozinhos bem ralinhos. Sim. Nascendo. Aí até disseram a mim, falaram assim, olha, o seu fio, ele já não tem mais força. Esses fios aqui já eram. Então, é um fio que já acabou. Agora, a gente tem que cuidar dos outros para que eles nasçam fortalecidos e não tenham esse processo de afinamento. Isso. Esse processo a gente dá o nome de miniaturização dos fios. Fica um toquinho, né? Fica um toquinho. Posso explicar o porquê? Pode, deve. Opa! Então, nós temos um hormônio, a androgenética já fala, né? Genética e andro, a gente tá puxando ali para hormônios masculinos. Esse hormônio é a testosterona. Uhum. Essa testosterona vai passar por uma última transformação química, que acontece com todo mundo. Vem uma enzima chamada 5-alfa-redutase, pega essa testosterona, converte ela na dehidrotestosterona, Tá. famosa DHT. Só DHT. digitar. O que é DHT? É a dehidrotestosterona. Se DHT, por sua vez, por conta dos receptores, lembra da genética? Uhum. Então, você nasceu com receptores no seu folículo. Então, essa DHT, esse último hormônio, não consegue sair do seu folículo. Ele fica preso lá. Esse processo acontece dentro do folículo, tá? Mas ele fica preso. Uhum. Então, ele não deixa seu fio desenvolver. O DHT, ele causa inflamação. Então, aquela multiplicação celular que a gente tem na fase do cabelo, que também é dividida em algumas, ele não consegue se desenvolver. Por isso que a gente precisa entrar com bloqueadores dessa enzima 5-alfa-redutase. Sim, e por isso que, às vezes, eu fico até pensando, deve ser uma briga muito grande para quem quer, enfim, pessoas que querem ter um processo de hipertrofia intenso, Sim. que daí elas correm para tratamentos de esteroides anabolizantes, que acabam aumentando a quantidade de testosterona e, consequentemente, todo o restante. E aí a gente tem a queda capilar que a pessoa não quer que tenha. Então, é uma briga, né? É uma briga. Inclusive, eu tenho um caso, né? Inclusive, familiar, que a gente descobriu a androgenética, Uhum. iniciamos o tratamento, a gente teve um resultado, assim, em 3 meses, espetacular. Daí, quer ficar grandão. A gente consegue manter aquilo que tem, mas a gente não consegue aquela melhora que eu gostaria. A melhora do cabelo, da calvície. Justamente por essa quantidade de hormônio presente no corpo, que nenhuma medicação hoje vai ser eficaz 100%. Mas você consegue evitar que caiam os que estão ali. Em algumas situações, sim. No caso dele, ele iniciou o tratamento antes de entrar com anabolizantes. Né? Bem antes de entrar com essa carga hormonal alta. Então, já estava em tratamento, já estava cuidando daqueles fios que estavam lá. Então, ele entrou, ele já estava com uma proteção. Porém, o desenvolvimento que eu gostaria que ele tivesse, até uma reversão do quadro, diminuir os graus, a gente não consegue. Ele trava, ele estaciona. E tem a ciência de que pode piorar. Entendi. Porque vai piorar com o tempo, assim? Com certeza. O que acontece mais, eu acho que é um processo preventivo. Exato. Não, é um processo nem preventivo, é um processo de retardar, né? A gente retarda o processo, mas uma hora vai cair, né? O cabelo. Eu digo que você tá numa guerra
e você tá É com... uma guerra. É uma guerra. É uma guerra. Você tá com seu colete de proteção. Você vai atirando, vai atirando, vai atirando, e cada hora vai vindo arma mais fortes, né? Uma hora o seu colete não vai aguentar. E não tem como. Não tem como. Uma Com essa hora vai carga cair. hormonal, ela é complicada. Não, a carga hormonal dos anabolizantes. Sim, Que você tá dizendo. Mas só que mesmo se ela... Tipo, eu não tô mais tomando nenhum tipo de anabolizante. Agora eu tô tratando só do meu cabelo. Não tem como parar esse processo pro resto da vida. Eu só retardo e só demoro que aconteça. Eu jogo pra frente. Ou vai Exato. cair uma hora. Você tem que tratar ele, tem que ter a ciência de que é para sempre. Você está criando bloqueios daquela enzima para não virar dehidrotestosterona e ele tem que ser para sempre. A partir do momento que você parar com esses bloqueios, o afinamento volta a acontecer. Volta a acontecer. Por isso que, em consultório, a consulta ela acontece a cada 3 meses. Então, a cada 3 meses é feito aquele exame que você falou, que é a tricoscopia, que a gente consegue analisar em alta resolução e a lente de aumento para ver como é que está a viabilidade dos folículos. Entendi. Enquanto você consegue ver o ósteo com a saidinha para o cabelo, você tem chance daquilo aquele cabelo voltar a se produzir. Tá? Entendi. Porque você tem as estruturas ali ainda. Entre as estruturas do folículo, a gente tem o bulge, que é reservatório de células-tronco. Ali não pode morrer. Quando eu paro de observar aquela saidinha do ósseo, significa que já não tem mais jeito. Aí o paciente tem que ir para transplante. Aí já perdeu aquela... Já perdeu. Aquele folículo não existe mais. Não existe. Ele já morreu. Já morreu. Não tem o que fazer. Não. Eita. E uma coisa... Existe alguma idade para começar esse tipo de avaliação? Porque, exemplo, eu tenho um filho de 15 anos. E aí eu tenho esse quadro familiar. E o pai, ele tem, tipo, também um processo de calvície intensa. Existe algum preventivo para a criança? Ela já pode cuidar desde já? Na área da biomedicina, eu começo a tratar os pacientes a partir dos 18 anos, né? Com a nutrição, acredito que a gente possa atender um pouquinho mais cedo. E precisa, sim, fazer essa prevenção, precisa tratar antes. Na clínica, eu tenho uma área que é de terapia capilar, então a gente não vai entrar com nenhuma medicação. A gente entra com argilas, com óleos essenciais, com massagem de couro cabeludo, com estímulo de laser, de LED, para poder ajudar aquele folículo a ganhar força. Porque quando a gente entra, por exemplo, com laser, a gente está mandando força ali para o bulge, para fazer uma multiplicação celular. Entendi. Então a gente consegue, assim, dar um aporte. Mas só ele não vai ser o suficiente. Depois de um tempo precisa de algo mais... Precisa. E falando em criança, a gente recebe com grande frequência número de pais, assim, desesperados, com crianças já com alopécia. Sério? E a maior alopécia infantil que a gente tem hoje, vendo lá, tá bom? Na minha clínica, é de areata. Então, de estresse. De estresse. A alopecia areata também tá pegando as nossas criancinhas. As crianças hoje em dia, eu comento muito aqui. Eu tenho 2 filhos. Você tem filhos? Tenho uma filha de 9 anos. 9 anos. Mas só que eles são, gente, eles nasceram com o celular na mão. Isso não tem nem como tirar. Que eu falo que eles nem sabem viver sem celular. Se falarem assim, olha, viva sem celular. A criança não sabe, ela nasceu com o celular na mão. Diferente da minha idade. Eu consigo tranquilamente ficar sem celular. Agora a criança não consegue. E é um imediatismo, né? É uma cobrança, uma pressão. Pressão que elas colocam sobre elas mesmas. Que eu acho que tudo isso desencadeia o estresse. Sim. E também eu falo que a questão de, não incentivar o movimento na criança. Porque a criança, ela tem muita energia, né? Tem. E ela, cada dia mais, está ficando mais sentada. E a disponibilidade de coisas para comer mais fáceis, né? Porque a vida dos pais também mudou, né? É uma vida mais corrida, hoje pai e mãe trabalha. Então, aquele preparo da comida hoje também, em algumas situações, está sendo trocada. Por exemplo, uma bolacha recheada. Sim, é o que mais tem. E às vezes na facilidade. Na facilidade do dia a dia. 2, não observar o preparo da alimentação. Porque eu falo que um arroz branco feito com água e sal e um fio de óleo é uma coisa. Um arroz branco feito com água, 2 quilos de sal, óleo a rodo, é outro arroz. Então as pessoas, elas não
tem muita gente, né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade em fazer qualquer tipo de alimentação, em cuidar dessa parte da alimentação em casa. Mas, graças a Deus, eu tento deixar tudo prontinho numa estrutura ok. Mas só que é muito difícil se programar nesse dia a dia. É muito difícil. Principalmente vivendo em São Paulo. É que você é de Taubaté, né? Hoje, há 5 anos em Taubaté, mas eu sou mesmo de Santo André. Santo André? Santo André. Ai, que legal, pertinho de São Paulo. É, pertinho. É que aqui em São Paulo, gente, é uma correria do cão. Você sabe, né? Sim. Tipo, você vem pra cá, você saiu de casa super cedo pra tentar chegar aqui e tem que correr, senão não dá certo, não dá tempo. Não é isso? Eu falo que nós somos acelerados. Muito. Eu tenho estudado muito isso em mim para desacelerar. Sim. Né? Eu tô no processo de desacelerar. Eu sou acelerada para um bará e eu vou acelerando, mas tudo certo. E deixa eu te perguntar, quantos fios por dia é normal que caia? Existe uma quantidade? Na literatura... 100, né? A literatura fala pra gente que de 100 a 150 fios cair por dia é considerado normal. Porém, eu tenho, acho que, mais cabelo que você. Tem. Né? Eu tenho mais cabelo, meu volume é maior. Meu cabelo é comprido, mas só que o seu volume é maior. Então, pensa você perder 150 fios por dia. Desesperador. Desesperador. Então, eu não sou muito a favor dessa literatura, não, desses estudos. Eu sou a favor que começou a cair além do normal, do que você está acostumado, não espera aquilo acumular. Porque quanto mais desequilíbrio aquilo entra, mais difícil fica para corrigir. Porque, às vezes, se existe uma quantidade de fios, por exemplo, eu ouvi falar, tá? Não é minha área. Falam que os cílios, ele tem, tipo, o mesmo cílio, tipo, de onde ele sai, pode cair X vezes. E aqui desses cílios pode cair, tipo, 3 vezes o mesmo cílio. Depois disso não vai nascer mais. Cabelo é igual? Você fala de vida útil, né? Também é igual. É assim, o nosso cabelo, ele tem um ciclo, tá? Ele nasce, ele repousa e ele cai. É dividido em fase anágena, catágena e telógena. Hoje tem outras, mas vamos ficar nessas 3, tá bom? Esse ciclo, ele vai se renovando. Mas o que vai ser pra mim não vai ser pra você. Porque isso também tem a ver com a genética. Pra mim, os meus fios podem se multiplicar, vai até os meus 60 anos, que a gente começa a entrar na idade mais senil. Ele começa a perder, começa a diminuir. Isso é natural. Só que com essa loucura que a gente vive hoje, isso não é para todo mundo. Hoje eu tenho pacientes lá na clínica com 19 anos que tem pouquinho cabelo. Que não tem nada. Não tem nada. Entendeu? Eu percebo também que existem épocas que cai mais cabelo. Ou isso não, tipo... Sim, principalmente quando a incidência do sol tá menor. Porque a gente vai ter menos absorção da vitamina D. Que já não é tão boa, né? Nossa absorção. Porque a gente coloca tanto filtro solar que a gente não absorve. Mas na época de frio, cai um pouquinho mais. Cai, né? É normal. É normal. Tem uma queda que é normal, então. Sim. Principalmente uma vez por ano eu considero ela normal, tá bom? Todo mundo Mas passa uma vez por ela. ano, quanto tempo tem que ficar caindo? Eu considero, assim, no máximo 15 dias. Passou disso, já precisa ter atenção. Então, uma vez por ano, é normal que tenha uma queda mais significante. E 15 dias é o tempo, tipo, ok. Depois disso, prestar mais atenção. Isso a regra tem exceção, tá? Pacientes que já fazem tratamento, que a gente já estabilizou as vitaminas do corpo, já não passam mais por esse período. Então, você observa que pode cair uma vez por ano, pode ser normal pela incidência menor do sol, que a gente vai ter menos absorção de vitamina D. Mas, se estiver suplementando, não vai passar por isso. Entendi. Entendeu? E quais são os suplementos essenciais e as vitaminas que não podem faltar no organismo para que o cabelo não caia? De jeito nenhum. É o ferro, vitamina D e a B12. Eu considero essas 3 as essenciais. As que não podem faltar. Que não podem faltar. E precisa suplementar todo mundo ou não? Eu não sou a favor de todo mundo sair suplementando, comprar balas prontas, né? Essas gominhas que a gente encontra no mercado. Não sou a favor porque também pode ser tóxico. Eu vou suplementar a partir do momento que eu tiver um exame laboratorial e avaliado.
Avaliei, senti a necessidade. Às vezes, a gente faz o exame laboratorial, aquela quantidade de vitamina, ela tá dentro da análise... Valor de referência. Do valor de referência do laboratório, mas às vezes aquilo pode não ser suficiente para você? Total. Aquele valor de referência eles criaram para a humanidade, né? É uma média. A minha média não é a sua média. Se você analisar a vitamina B12 lá, ela pode ir de 100, isso vai variar, tá bom? De laboratório para laboratório. Mas pode variar de 100 a 800. De 100 a 800 é uma distância muito grande. Sim. É muito grande. Sim. Eu considero hoje que a vitamina B12 deve estar no mínimo de 500. Porque eu não penso só em cabelo. Um paciente que está com a vitamina B12 baixa, ele vai estar reclamando de cansaço, de fraqueza. Uma desnutrição, praticamente. Memória ruim, que aí vai acarretar até numa anemia, né? A B12 baixa, dor nos músculos. Então, eu gosto de manter entre 500, beirando ali os 800. Tá? Isso daí é um padrão que consegue ter a manutenção certinha do ciclo capilar. É que eu falo que o mais legal seria ter desde sempre dosado tudo isso, porque Sim. se a medida tipo, com o passar dos anos, ela começar a diminuir, ou qualquer outra vitamina que você está dosando começar a diminuir, daí você fica de olho, né? É que a gente não tem essa análise evolutiva do que você fez. Todo mundo começou a coletar meio que agora, né? Exato. Todas essas vitaminas por conta de todos esses processos da atenção maior a uma suplementação de vitaminas, minerais e tudo mais. E é legal, né? Que a nossa área, quando a gente começa a estudar, você vê que um complementa o outro, né? Como a gente falou, a falta da B12 vai faltar ferro. Vai acabar refletindo ali no seu hemograma também. Sim. Então, uma coisa vai puxando a outra. Então, a gente tem que ter uma coisa colorida no problema prato. puxando problema. É bem isso. Essa É a problema verdade. puxando problema e puxa problema. E com relação ao comprimento do cabelo? Existe Eu percebo que, por exemplo, o meu cabelo, ele cresce até a cintura. Mas tem gente que não cresce o cabelo até a cintura. Existe um tamanho que o cabelo consegue, tipo, dependendo da pessoa, que ele cresce e para ali? Existe. Tem gente que não consegue ser Rapunzel, não. Então, Não que eu vejo consegue. aquela galera que tem cabelo até o pé. Eu não... Tipo, meu cabelo não cresce até o pé. Meu cabelo, ele chega até próximo da cintura e parou. Aí ele já começa a afinar, né? A ponta. Também quem manda nisso é a fase anágena, onde acontece a multiplicação celular. Então, aquilo também é genético. Qual o seu histórico? É a mesma coisa de paciente que chega com pouco cabelo. Eu sempre tive pouco cabelo, eu quero ter mais. É possível? Não, porque tá ligado à sua genética. Meu cabelo nunca passou do ombro. A gente chama de a fase... cabelo comprido. Pode ser a fase anágena curta, mas assim, eu quero que o meu cabelo cresça. Ele nunca vai passar daquilo, porque é a sua genética. Não existe estratégia de aumentar essa fase? Não, posso falar uma coisa polêmica? Pode. É a mesma coisa quando a gente fala assim, eu vou cortar meu cabelo para que ele nasça mais forte, mais saudável. Não, porque quem vai mandar é o folículo. Se ele não tiver nutrido, se não fazer parte da genética dele, não vai mudar. Não vai nascer mais forte. Eu não tô brigando em relação à lua, tá? É isso que eu tava pensando. Tipo, mas existe isso da lua? Não tem. Eu não tô brigando com relação à lua, mas existe isso da lua? É verdade a lua? É assim, em literatura também não tem. Não tem lá escrito, tipo, a lua, tal. Mas o que eu falo? Se a lua ela vai interferir na plantação, se ela vai interferir no nascimento de uma criança, quem sou eu para falar que não vai interferir no corte de cabelo? Pode interferir, né? Essa briga eu não compro. Não, tudo bem, da lua então vamos deixar pra lá. Mas com relação a cortar o cabelo, tipo, então eu preciso ficar cortando ele sempre? Precisa, não sempre, mas você precisa ter essa manutenção de corte, porque as pontas elas vão ficando secas, elas vão ficando ralas, isso é normal, porque cada folículo ele tem uma vida independente. Então o que vai crescer aqui não é o que vai crescer do outro lado, o que não vai crescer atrás. Só que isso não vai influenciar no tamanho do seu cabelo. Não, isso é só estético. É só estética, pra você tirar a pontinha ruim. Mas ela vai interferir na saúde do seu cabelo, se eu não cortar? Vai interferir por quê? Já pensou você cheio de ponta dupla no seu cabelo? Você vai querer cortar, você vai querer passar uma escova nele. O que você vai começar a ter? Tração. Sim, vai quebrar o fio. Vai começar a puxar o fio. Você também vai estar criando lesão ali, de tanto de fios que você está puxando. Então, ele também pode atrapalhar na saúde, sim.
Na saúde do cabelo. Pode. E com relação à tintura? Tintura estraga o cabelo ou o que estraga é só descolorir o cabelo? Na verdade, os dois vai ter que ter um pouco de água ali, né? Oxigenada, para poder fazer essa penetração da cor. Tá. Eu não sou contra quem pinta, quem faz luzes ou quem quer trabalhar com química. Mas o cuidado que você precisa ter para quem faz química, é bem maior do que para quem não faz. Mas, por exemplo, eu sou cheia de cabelo branco já, gente. Duas. Minha cabeça Não inteira. encontrei uma mágica ainda. Eu era loira, 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 loira. Aí eu falei assim, não, gente, eu não tenho nada a ver com loiro. Aí eu acho que o loiro, eu tenho a impressão, tá? Meu loiro destruía muito cabelo e seria muito mais fácil eu continuar loira por conta do branquinho que dá uma disfarçada. Que essa cor que eu tô agora, tipo, é a cor do meu cabelo mesmo, mas só que me dá uma trabalheira. Dá uma semana eu já tô com cabelo branco. Uma semana, eu juro, já é o suficiente. Mas que bom, tá crescendo bem. Tá crescendo. Só que eu noto que ele ficou bem mais saudável, parando de descolorir e optando por tonalizante. Primeiro eu tô com tonalizante. Eu não sei se para mim, eu acho que descolorir o cabelo destrói muito mais o cabelo. O tempo de ação para você descolorir é muito maior, tá bom? Do que uma tinta em algumas pessoas. Aquela água oxigenada vai ter que ser um volume maior, tá? Para poder penetrar. E quando você faz essa química mais forte, você também tá destruindo camadas do seu cabelo. Você tá perdendo água. Quanto mais química, mais água você perde, mais massa você mexe, mais a cutícula, ela vai ser destruída, ela vai ficar fragilizada. Então, o cuidado que você vai ter que ter vai ser muito maior. Então, o loiro, sim, ele dá mais trabalho para você cuidar, porque ele agride muito mais. Muito mais o fio. Até pelo processo de descoloração que vai ser maior. Que acaba destruindo mais o fio. Você vai destruir. Sim, e eu percebi também que eu vou bastante ao salão, e no salão tem muita gente reclamando de sintomas pós-Covid com relação à queda de cabelo. Qual que é a relação do pós-Covid, das pessoas que tiveram Covid com o cabelo? Temos uma proteína ali que ela gruda no nosso folículo, que é a proteína spike. Ela foi bastante discutida nos congressos, inclusive pessoas que vieram de fora, palestrantes. Teve até um palestrante da Turquia. A gente não sabe até que ponto, tá, essa proteína vai impactar no nosso folículo. Tá. Até que ponto ela vai ficar lá causando inflamação. Não só diretamente no folículo, mas no nosso corpo inteiro. Lembra que vai refletir no cabelo? Sim. Então, a gente ainda não sabe até onde isso vai. Também tenho na clínica pacientes que ficaram muito mais cabeludos. Você olha e você fala, gente, como tá cabeludo tratando a queda. Só que a queda, a gente ainda não conseguiu normalizar. Tenho pacientes que já tá comigo há 1 ano e a queda não foi normalizada. Coisa que eu não via antes da própria pandemia. Antes da Covid eu não via isso. Conseguia fazer uma recuperação 6 meses. Nossa, quando ia 1 ano era muita coisa. Hoje não. E existe algum protocolo específico ou ainda não? O protocolo, tipo, você vê que a pessoa tem Covid, pegou Desinflamar. Covid... Desinflamar. Desinflamar. A gente tem que urgentemente desinflamar. Por meio da alimentação, por meio de tudo. Exatamente. Nossa, e tem também os casos de dengue que aumentaram também os casos de dengue, e também tem uma relação com queda do cabelo também. Tem, também pelo estresse metabólico, a paciente que tem a dengue tem febre, né? Um febrão. Aquele febrão, febre também pode causar queda de cabelo. Já tem relatos disso. Então, agora, a dengue também já vai trair pra gente o quê? Cuidado maior. Desinflamar, recuperar o paciente, incentivar a tomar água, incentivar a repousar. É a mesma estratégia. A mesma pneumonia também, por exemplo. A pneumonia também pode trazer a queda de cabelo por conta da febre. Então, qualquer patologia pode refletir no cabelo. Qualquer patologia também que acaba tendo um quadro de imunossupressão, né? Redução da resposta imunológica, eu acho que leva a essa queda de cabelo, pelo que eu percebo. Exato. Eu acho que tem uma relação. E na gestação, eu percebi que na minha gestação, eu tive o meu cabelo ficou muito bonito. Ficou lindo, maravilhoso. Aí depois que meus filhos nasceram, gente, meu cabelo começou a cair. Existe alguma relação da gestação com o crescimento capilar ou com a queda capilar? Sim.
Você falou isso, né? Não respondendo ainda, mas é muito legal, porque eu atendo tantas pacientes que tentavam engravidar e tratando o cabelo, uma queda, engravidou. Sério. É muito legal, porque você tá preparando o aquário também, né? Você tá nutrindo ela. Então, você tá nutrindo pro cabelo, acaba engravidando. E daí vem essa preocupação. Quando a gente engravida, nossos hormônios aumentam. Pensa, nossa, eu tô lá, Vira uma tô loucura. mergulhando no estrogênio, né? Então, ela vai fazer com que a fase anágena do nosso cabelo se mantenha. Não entra na fase telógena, o cabelo não cai, então tá mega nutrido. Tá lindo, um Com brilho, brilho. volume, né? É o desejo, né, de toda mulher. Uhum. Aí, o bebezinho nasce, passa-se um tempo, o que acontece com a carga hormonal? Que tava lá no alto, despenca. Não vai nem devagar, né? Ela despenca e o cabelo vai junto. 95% dos fios estão na fase de crescimento. É por isso que a gente entra em pânico. Esse nome que a gente dá de eflúvio telógeno, eflúvio vem de chuva, de queda. Telógeno é a última fase do ciclo. Então pensa, 95% dos seus fios resolvem cair. Então, E de todo mundo cai? Não é todo mundo, não. Tá? Dá pra evitar? Dá pra evitar. Manter as vitaminas de novo, né? Elas que mandam. Manter o corpo nutrido. Manter as vitaminas lá no talo. Mulheres que estão amamentando, eu não costumo usar tônico. Mas eu gosto de deixar as vitaminas bem bonitinhas. Porque se sofrer o processo de queda, não vai ser com tanta intensidade. E pensando em tratamento tópico, que a gente tá falando muito de vitaminas, tal, que a gente acaba administrando via oral. Uhum. E tratamentos tópicos, quais são os melhores pra gente fazer? Pensando em talvez um shampoo, um tônico mesmo que você falou, o laser. O laser não é tópico, mas é externo, né? Mas quais tem disponíveis hoje? Eu gosto que o paciente ele entre com uma boa linha de shampoo. Eu gosto de ativos como melaleuca, alecrim. Gosto bastante de conjugar isso. A gente tem linhas hoje de fácil acesso. Gostaria de falar que shampoo anti-queda, você já usou? Ah, já muito! Quando você lê as letras miúdas, você vai verificar que, na verdade, é anti-quebra. Ah, é? Não existe shampoo anti-queda, porque o shampoo ele não vai conseguir penetrar lá no folículo, ele não vai te dar um ferro que você tá precisando. Uhum. Então, ele é anti-quebra, tá? É como se você tivesse um asfalto furado e você vai passar uma massa. Isso, ó, e vai continuar ali embaixo, terrível. A queda não É vai. uma maquiagem. Perfeito. É uma maquiagem. Exato. Tá, e aí então é melhor, tipo, você procurar algum shampoo que tenha alecrim, melaleuca? Melaleuca. Que melaleuca? Melaleuca. Melaleuca. Ela é anti-inflamatória. Eu gosto de trabalhar com linhas assim, mais naturais, tá? Não que as outras sejam ruins, dependendo do caso, eu também indico. Mas para deixar claro que o shampoo anti-queda não vai resolver. Mas na farmácia tem esses ativos? Você consegue encontrar. Valor bem acessível, tá? Temos também, a gente pode manipular um tônico. Eu não gosto de comprar tônico pronto. Eu gosto de fazer a tricoscopia. Ou entender o relato do meu paciente por conta das consultas online. Então, eu vou verificar quais são as queixas. Se eu estiver fazendo a tricoscopia, já verifico o que precisa ser corrigido. E ali, eu busco ativos para montar no tônico. Entendi. Você pega de acordo com a individualidade daquele paciente, você cria o tônico. Exatamente. Vai ser individual. E temos também o laser, que a gente pode estar utilizando para dar mais energia, anti-inflamatório. Que acaba ajudando. E essa galera que passa o esfoliante no couro cabeludo, funciona? Funciona. Eu indico passar no máximo 2 vezes na semana, tá? É porque eu teria que olhar o couro cabeludo para indicar, mas generalizando, umas 2 vezes por semana. Eu comprei aquele negocinho até, que faz uma massagenzinha assim. Ah, gostoso. Funciona isso? Funciona, vai ativar a circulação. Nossa, eu passo esse negocinho, aí ele fica fazendo uma massagem no meu cabelo, às vezes dá uns bololô aqui, aí eu passo esfoliante na cabeça. Excelente. Vai ajudar a remover gordura, impurezas. Ai, é que eu sou muito chata com o meu cabelo. Tipo, eu tenho uma sequência, gente, eu não sei se tá certo. Passo pré-shampoo. Aí, depois do pré-shampoo, eu passo o shampoo. Depois do shampoo, eu faço... Na verdade, antes do shampoo, eu faço esse negócio no couro cabeludo, aí eu passo o shampoo. Aí, depois disso, eu passo o pH. Ai, que louca! Depois do pH, eu faço máscara.
e depois eu faço condicionador. Aí eu saio e ainda passo aquele umectante. Um leave-in. É muito doida, né? É uma Mas eu sequência falo, bem gente, grande. mas eu faço questão de fazer, Sim. porque eu falo, olha E isso, reflete, tá vendo? olha o seu cabelo. O cabelo, gente, ele diz, que você vê se a pessoa tá saudável ou não tá saudável. Dá pra ver pelo seu cabelo. Bem como você vê com a unha. Os escravos eram assim, né? Compravam-se escravos olhando os dentes e o cabelo. Então, se você olhar seu cabelo ele é saudável. Ele tem um brilho. Você vê que não tem ponta, não tem nada. Então, você vê que você tá saudável, sabe? Às vezes a gente olha para uma pessoa, o cabelo tá ralinho, tá todo quebrado. Você fala, gente, tem alguma coisa naquela pessoa. Não tá, ou tipo, tá com um processo de alopécia. E você sabe que a pessoa às vezes está passando por um estresse intenso, ou mesmo uma falta de vitamina, que foi o que você falou. Então, a gente consegue ver. Por isso que eu acho tão importante cuidar do cabelo, que é a sua apresentação, né? Sim, a sua moldura, né? É a sua moldura e faz parte de todo esse processo e de tudo isso. E com relação como fala, secador, chapinha, babyliss, isso destrói mesmo o cabelo? Destrói. Mas só pra falar da sua lavagem, Só falava da sua lavagem doida, 32 horas lavando o cabelo. Gente, eu lavo com o chuveiro fechado. É que senão tem aqueles... Ai, você gasta um monte de dinheiro. Não. Fico lá com o chuveiro fechado. economiza em pensando na vida. água. Não necessariamente você precisa passar o condicionador e a máscara. Eu passo a máscara e o condicionador. Então, você não precisa passar os dois, você pode escolher um. Você sabe por que eu passo? Eu não sei porque a gente fica vendo essas coisas na internet, gente. Porque falam que você passa a máscara e daí você fecha a cutícula com o condicionador. Não precisa. Sei. Não precisa? Não precisa. Eu até brinco, eu falo que a cutícula não abre. Eu falo, gente, cutícula não é porta, né? Ela expande. Nossa cutícula, ela fica mais inchada para poder penetrar as coisas, tá? Isso que ela faz, mas abrir não. Ah, ela não abre e fecha. Eu vou fechar a cutícula. Eu tô achando que eu tô arrasando fechando a cutícula. Errado não está, tá bom? Tá. Pode continuar, mas faz um teste um dia. Mas eu tô gastando, tipo, produto à toa, talvez. Tá. Mas só que a máscara todo dia eu posso passar? Pode. Pode. Por exemplo, eu uso máscara todos os dias. Eu não gosto de condicionador, eu gosto de máscara. Eu uso máscara. E o cabelo ficou outra coisa? Eu uso máscara de uma produtora, ela é uma engenheira química. Pode falar? Pode. Marca? Pode, não tem problema. Tá. Ixi, aqui a gente fala tudo. Ela é engenheira química, ela é a Flora Maia, o nome dela é Adriana. E depois que eu comecei a utilizar os produtos dela, eu senti mesmo a diferença, porque são produtos tricológicos. Entendi. Entendeu? E naturais, provavelmente. E naturais. Eu vou falar pra ela mandar um pra você testar. Eu quero. Eu falar adoro pra ela. testar. Adoro. E assim, eu só uso a máscara dela, tá? Eu já uso uma máscara mais de recuperação. Muito bom. Tá. Eu quero testar, porque assim, eu acho que esses produtos naturais, eu percebo que às vezes você compra um shampoo caro, e aí você usa um natural, cara, o cabelo fica bem melhor. Exato. Mas você tem que meio que se livrar daquilo porque a gente tem na cabeça que nosso cabelo se acostuma com aquele produto. Mas eu tive a impressão, sempre que eu usei produtos naturais, meu cabelo não se acostumou. Quando eu uso esses produtos muito, tipo, químicos, assim, tipo, com vários nomezinhos diferentes, eu percebo que o meu cabelo se acostuma, eu tenho que ficar trocando o tempo inteiro de shampoo. Eu vou pedir pra ela te mandar e depois você vai me falar o que você achou. Eu quero testar. Tá bom? E agora, então, falando de coisas térmicas, que esquentam o cabelo. A chapinha, babyliss, secador, pode usar? Eu prefiro que faça essa utilização do que a gente entrar com coisas mais agressivas, como os alisantes. Com formol. Você precisa, pelo menos, proteger o seu fio daquela temperatura. Usar os protetores térmicos. Ele não vai proteger 100%. É impossível. Mas que você proteja 50%, por exemplo, né? Você não vai conseguir mensurar quanto você protegeu, mas você vai diminuir o dano. Sim. Eu, às vezes, pego e uso... É que eu seco o cabelo para não deixá-lo molhado, que é bom secar, dar uma secada. Ainda mais dormir. Cabelo molhado é crime. Pode ter ação fúngica, né? Não pode ser um hábito. Não seca, né, direito. Então, eu seco bem antes de dormir, que meu cabelo demora a secar. Então, eu seco bem antes de dormir e às vezes eu faço chapinha. Tipo, agora eu tô com chapinha no cabelo. Porque meu cabelo não é liso assim, não.
Então, eu faço uma chapinha. Minha filha, eu tenho uma filha de 12 que ela é toda vaidosa com o negócio de cabelo, ela fica vendo dica, então ela tá noiada com chapinha, com babyliss, e ela agora faz uns negócios com umas meias, assim. Ela enrola um lado, enrola o outro, prende em cima e dorme com uma touca de cetim. A touca de cetim, ela protege o fio? Protege contra trações, tá? Se você fizer a utilização da touca de cetim com cabelo seco, ok. Agora, se você fizer a utilização dessa touca de cetim cheio de creme e vai dormir, cabelo úmido ou molhado, já não é vantagem. Porque a gente vai estar acarretando outros problemas, como os fungos. Entendi, tem que estar bem seco, Tem que então. estar seco. Seco, seco, seco. Ela tá fazendo isso, ela seca bem o cabelo com o secador, como é que fala? Sem fazer escova. Ela só seca e faz uns negocinhos que faz na internet. É uma toalha que você usa. Toalha não, você pega meia, enrola. E não fazer muita pressão, né? Ali tem que deixar ele mais solto, porque você igual vai ficar... trança, né? se você ficar fazendo aquela tração grande, você pode quebrar seu cabelo também. Você pode quebrar e daí quebra de vez, né? Exatamente. E eu percebo que, às vezes, as pessoas têm um receio de lavar o cabelo todos os dias. Sim. Eu lavo o cabelo todo dia. Se eu não lavar todos os dias, não dá. E tem algum problema? Também. Algumas pessoas falam assim, não pode lavar o cabelo todo dia. O problema é não lavar. Entendi. Entendeu? Você pode lavar, sim, todos os dias. Porque, assim, por exemplo, eu falava assim, gente, não tem sentido, porque eu treino. Eu fico super suada. O suor deve maltratar muito o cabelo. Eu não sei, que não é a minha área. Deve maltratar porque deve maltratar bastante. O cabelo fica ali sujo. Não tem sentido não lavar o cabelo. Eu lavo o cabelo todo santo dia. Sim, imagina só, lugar sujo é um ambiente favorável, né? Para o micro-organismo ruim agir. Então, não, você precisa lavar. Você não pode deixar seu cabelo sujo de jeito nenhum. Só hoje eu não consegui lavar. Ok, mas a rotina é um crime você não lavar. Porque as pessoas hoje também têm medo de lavar o cabelo. Aí entra de novo a Covid. Você pensa que toda vez que você vai tomar banho... cai um monte de cabelo. Você começa a ficar apavorada. Então é o medo. Entendeu? Entendi. Então o medo fez com que as pessoas criassem a rotina de até parar de lavar. Eu já atendi pacientes na clínica que ficava lavando uma vez por mês. Pelo amor de Deus. Por medo. Mas o que eu quero conscientizar é, o seu cabelo, ele tá programado para cair. O ciclo, ele é bonitinho, igual um relógio. Então, tá programado há 3 meses, 4 meses atrás. Então, o que tá caindo, a gente vai fazer a correção para daqui 3, 4 meses também. A gente vai pegar um ciclo novo. Então, não adianta. Se eu lavar hoje, não lavar amanhã, não lavar depois de amanhã, vai juntar o que era para ter caído na outra lavagem. Entendi. E às vezes eu percebo, se eu fiquei numa correria e não consegui lavar, que é muito difícil de acontecer, no outro dia que eu vou lavar, acaba caindo 2 vezes mais. Exato. Porque caiu do dia anterior. Só juntou. Só juntou e vai cair da mesma forma. Não adianta você ficar... Não. Você só vai juntar, né? Mas eu acho que faz todo sentido, porque as pessoas, elas têm que... esse processo de higiene, que foi o que você falou, de higiene do cabelo, tomar conta da saúde do cabelo, os produtos que tem que utilizar, produtos principalmente naturais, a questão da alimentação, a questão da suplementação de vitaminas, é super importante. E tem também a questão de não estar com nenhuma patologia e algum processo inflamatório, né? Sim. Temos também casos, né, falando ainda da lavagem, de pacientes que têm o cabelo extremamente seco. A gente tem também hoje uma disfunção de couro cabeludo, que são as alopécias cicatriciais. Uhum. A alopecia cicatricial mata toda a estrutura do folículo. E dentro da estrutura, a gente tem ali onde vai produzir o nosso óleo, tá bom? Que são as células, as glândulas sebáceas. Pensa, essa paciente perdeu muito cabelo. Não vai voltar a nascer, infelizmente. A gente não tem nada hoje ainda que comprove que faça voltar a nascer. Você pega e exige dessa paciente lavar o cabelo todos os dias. É diferente de quem tem toda a estrutura do folículo, porque o cabelo dela vai ser mais seco. Então, esse é um tipo de paciente que pode lavar um dia sim, 2 não, um dia sim, 2 não, porque não vai produzir a mesma quantidade de oleosidade que eu e você produz. Entendi. Meu cabelo fica super oleoso. O meu também é super oleoso. Eu lavei hoje cedo, amanhã, hoje à noite já tá super oleoso. E, por fim, eu queria perguntar do shampoo a seco. O shampoo a seco pode usar? Porque, assim, eu tenho uma impressão, eu não sei o quanto aquilo faz bem. Eu não acho que aquilo limpe de forma eficaz.
Aquilo é para uma emergência. Para uma maquiagem mesmo. Emergência emergencial. E eu não sei o quanto aquilo pro couro cabeludo pode não ser positivo, sabe? Às vezes eu fico pensando nisso, porque quando você espirra, fica muito branco. Eu não sei se deposita muita coisa Aquela no ação nosso... química, né? É, Não, o ideal é você lavar mesmo com água e um bom shampoo. e um bom shampoo e ponto. Tá. Muito bom. E para deixar para as pessoas que estão assistindo pra gente, que dica que você dá para pensar um processo preventivo, para evitar que esse cabelo caia, é claro, não levando em conta a parte genética, que se for para cair, vai cair, mas um processo preventivo, o que ele precisa fazer? Se alimentar bem. Se alimentar bem. Eu sempre falo assim, né? Abra menos e descasque mais. Uhum. Porque tá ali a comida verdadeira que a gente precisa ter, né? Os nutrientes que a gente precisa, você encontra na alimentação. Deus criou tudo perfeito. Eu falo, olha a banana, gente. A banana, ela já vem bonitinha. Ela já vem certinha. Você tira, você tem até o guardanapo com a casca, né? Você não precisa de nada. Ela vem perfeita, pronta pra você. É claro que a gente vai precisar suplementar em algumas Claro. situações. Isso é óbvio, né? Mas se Deus quisesse que a gente ficasse vivendo de cápsulas, as árvores seriam de potinhos. Não é? Verdade, faz todo sentido. Super obrigada pela sua presença. Deixa aqui suas mídias sociais e onde as pessoas podem te encontrar. Olhando pra câmera. Vocês me encontram pelo Instagram, draline.rodrigues. E tem mais algum lugar? Site? Temos o telefone 11 6655 0695, o 9 no começo, e nós atendemos de forma online, atendemos em São José dos Campos, Santo André e Taubaté. Ai, super obrigada, doutora. Esse assunto é super interessante, pessoal que adora. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que Adorei. agradeço. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo podcast. Tchau!